Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema de hoje vai ser o segundo vídeo sobre a fé. Se alguém quiser ver o primeiro vídeo e para perceber melhor, está aqui o símbolo do canal por baixo do YouTube, carrega lá, ele mostra todos os vídeos que estão no canal e procura o vídeo O que é a fé e que tem este desenho. E desta vez nós vamos falar da discussão entre a fé e a razão. Até que ponto eu uso a minha intuição para acreditar ou uso, digamos, a minha capacidade de pensar, a minha razão para acreditar. Até que ponto a fé é irracional? Nunca. Para eu acreditar, eu estou a usar a minha capacidade de pensar. E ao usar a razão para acreditar, significa que eu estou a subtrair ou a somar informações, significa também que eu estou à procura de outro tipo de informações que vão alimentar ou não a minha fé, e significa que eu estou a fazer um processo racional para encontrar elementos que me levem a acreditar. Na realidade, nunca a fé foi explicada intuitivamente. Também não conseguimos explicar racionalmente a fé. Isto é um bocadinho complicado, porque isto é uma discussão muito antiga. A ligação que existe entre a fé e a razão significa eu acreditar cegamente numa informação, sem ter a certeza do que aconteceu, e procurar encontrar informação factual, com dados científicos, e justificar com isso a minha fé. Ou não. Em muitos casos, coisas que nós acreditávamos que antigamente eram de uma maneira, hoje sabemos que cientificamente elas na realidade têm uma explicação, funcionam de outra maneira. E é essa a piada. O que é que acontece? Quando há um elemento em que eu acredito e até ao momento, racionalmente, não consigo encontrar uma explicação, significa que aquilo em que eu acredito continua a ser um mistério. Então, ele não esgota a possibilidade de eu ter fé. O uso simples da razão é importante para eu ter fé. Significa que aquilo em que eu acredito é cada vez mais fundamentado e aprofundado, sem nunca chegar verdadeiramente à certeza. A partir do momento que a razão me diz, não, tu acreditas numa coisa que hoje tem uma explicação científica, então aquilo a que eu sempre acreditei deixa de ser fé e passa a ser aquilo que eu sei e aquilo que eu conheço. E então é do conhecimento humano. E, portanto, a partir desse momento, digamos, aquilo que tem uma explicação deixa de ser um ato de fé e passa a ser um ato do meu estudo, do meu conhecimento. Só que o conhecimento humano não explica tudo o que acontece hoje no dia-a-dia. E, portanto, nós aí ficamos num beco sem saída. E quando o conhecimento humano nos diz, a partir daqui nós não conseguimos explicar mais, então há o espaço à fé, há o espaço ao acreditar. E o mais engraçado é que a partir desse momento, quem acredita e quem tem fé acaba por, sem querer, ter uma certeza muito maior do que aquele que é baseado única e exclusivamente no conhecimento humano. Não é preciso uma dizer mal da outra para tentar anulá-la. Na realidade, a nossa fé, ela fica muito mais aprofundada e, digamos, nós atingimos um conhecimento melhor da nossa fé quando usamos a nossa razão. Da mesma forma, a razão
O conhecimento humano deve me ajudar a viver bem. E quando ele não tem essa capacidade, deve dizer, ou deve aprovar a possibilidade, eu estou a dizer bem, a possibilidade de que aquilo que é fé poder na realidade vir a ser verdade. Para eu ter uma fé o mais aprofundada possível, eu devo usar a minha capacidade de pensar. Um dos dramas desta comunicação entre a fé e a razão tem a ver com, digamos, os princípios que eles utilizam para se expressarem. Quando eu utilizo o conhecimento humano, eu vou buscar textos, livros, autores, então eu tenho um conjunto de coisas que uso para sustentar aquilo que eu acho que é a realidade. Na fé, isso não existe. Portanto, não existem documentos, não existem fotos, não existem coisas a provar que aquilo em que acredito é verdade. Portanto, não existe uma fotografia de Deus, não existe uma foto de Jesus Cristo. No momento em que Jesus ressuscitou, ninguém pintou um quadro. E, portanto, nós não sabemos bem como é que aquilo aconteceu. Sabemos que há testemunhos, pessoas que viveram na época e disseram que aconteceu isto. E ele apareceu. E era o mesmo. E estava numa sala fechada e ele apareceu ali. Ok? E disse, toca aqui na minha ferida, é para veres que sou eu. E, portanto, estes testemunhos, eles existem. O problema aqui é que a fé, na realidade, ela vive. Ela não se explica. E sempre que eu uso palavras para falar do que acredito, e não é só do que acredito, por exemplo, se eu quiser falar das minhas emoções, quando eu estou alegre, quando eu estou triste, quando eu estou a sofrer, e quero expressar isso por palavras, mesmo que eu tenha palavras muito bonitas, a gente sente sempre que aquilo nunca disse tudo naquele momento do que eu estou a viver. Na realidade, as palavras ficam sempre aquém daquilo que nós estamos a viver. Enquanto que no conhecimento humano podemos usar mais ou menos, mas nós conseguimos sempre chegar a uma definição. Isto é assim e não sai dali. E essa é a grande diferença na discussão entre fé e razão. Elas contrariam-se muitas vezes, parece que sim, mas na realidade, a maior parte das vezes, elas complementam-se. Muitas vezes, ter fé não significa ter que saber expressá-la. Embora quando a gente consegue verbalizar a nossa fé, nós conseguimos, na realidade, evangelizar melhor. E reparem a certeza com que uma pessoa quer viver a sua vida com base numa coisa que ela não tem a certeza. Por muito estúpido que isto possa parecer, como eu não sei de onde é que venho e para onde vou, e essas são as grandes perguntas que o conhecimento humano faz à nossa existência, à nossa realidade. Nós vivemos num planeta, esse planeta faz parte de um sistema solar, esse sistema solar, mais milhares de sistemas solares, fazem parte de uma galáxia, e essa galáxia está num universo com milhares de outras galáxias. Na prática, nós ainda só fomos à Lua. Nós nem da Lua passámos, mas já achamos que sabemos tudo o que está para além da nossa galáxia. O que é que isso é? Na prática, é também utilizar elementos de fé para justificar o avanço do conhecimento humano. Ou seja, não pode ser um conhecimento humano a dizer que isto são galáxias e por aí fora. Até porque o cientista, no máximo, a gente diz assim, então e depois das galáxias? Ele fica a olhar para nós, não tem resposta para dar. E a gente pode dizer, se calhar está lá Deus. E esse é o drama. Ele tem como justificar que não. Não. Ele nem da Lua passou, portanto, ele não tem como justificar cientificamente que eu estou a dizer uma asneira. E este é o drama desta discussão. E no final de tudo, acaba por ser o quê? Quando o conhecimento humano não tem capacidade de nos dar uma resposta clara sobre o que é, nós encontramos na fé ou na incerteza
do que é a realidade, para nos contentarmos com uma justificação que é válida e que dá sentido àquilo que eu estou a fazer no dia a dia. A fé é uma coisa que nós encontramos e procuramos para justificar e dar sentido àquilo que eu faço todos os dias. Claro que se eu tiver um ato, sei lá, maluco, de cometer um crime, então isso aí foi a minha fé. Nunca a fé pode ser uma justificação para tirar a vida. A vida é o mais importante sobre a qual a fé reside. É dar sentido ao que estás a fazer e fazê-lo com dignidade. Fazê-lo com excelência. E na realidade o conhecimento humano muitas vezes permite-nos chegar aí. Por exemplo, no cristianismo, as pessoas falam do valor da vida e que o valor da vida é para defender, é absoluto. Meus amigos, no cristianismo não é. Jesus morreu. Deu o exemplo de eu vou dar a minha vida para que vocês percebam o que é que eu estou a querer transmitir-vos. E reparem, ele decidiu dar a vida. O que é que impede um pai ou uma mãe de, em último caso, dar a sua vida para que o seu filho sobreviva? Viva, tenha um futuro. Mas pode haver um momento dramático que me seja exigido dar a minha vida. E o cristianismo proíbe isso? Não. Dar a vida pela verdade. O conhecimento humano nunca permitiria uma coisa dessas. Eu pôr fim à minha própria vida. É nisso que se baseia todo o sistema jurídico. O Código Penal, que existe em todos os países, a medida da pena é o mal que tu fizeste à vida do outro. Em último caso, se matares alguém, a pena é a pena máxima. Mas na dimensão religiosa, isso não acontece. É permitido eu dar a vida pelo outro. Quer a fé, quer o conhecimento humano, muitas vezes eles têm por objetivo o melhor do ser humano. Mas podem, em último caso, não se confundirem ou não se encontrarem na forma como nós, digamos, entendemos o valor da nossa própria vida e o sentido da nossa própria vida. Eu não estou a dizer que uma pessoa que tem fé só e não usa a razão que está a ser um cristão perfeito. Nada. Antes, pelo contrário. Eu devo usar os princípios que a razão me ensina ao nível da dignidade do ser humano, mas, em último caso, eu sou capaz de ceder a um elemento de fé em dar a minha vida, porque acredito que isso vai permitir que a minha filha procure a felicidade. Isto não quer dizer que, usando a nossa razão, nós não tenhamos também um objetivo de vida. Temos. Só que sempre que tu alcanças um objetivo, das duas uma, ou propões outro, ou então paras de viver. E essa é a grande dinâmica da fé. É que o objetivo ele é praticamente inalcançável, que é estar com Deus. E como nós sabemos que isso não vai acontecer enquanto não morremos, portanto, estamos sempre naquela expectativa ou naquela disposição de fazer tudo o que for possível para um dia estar nessa presença. E isso faz toda a diferença enquanto ser humano. Quando as religiões propõem às pessoas a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, antes de se deitarem, a oração antes das refeições, uma pessoa que não acha que isso é importante, diz: para que é que eu vou rezar? O que é que estou ali a fazer? Na realidade, não é a oração em si. A oração em si transporta-nos, digamos, para uma dimensão de tentarmos estar em contacto com Deus. Na prática, é uma espécie de ritmo diário que a pessoa cria para, de vez em quando, se lembrar: ok, a minha vida tem que fazer sentido. Eu vou agora comer e vou agradecer para a seguir ter a energia de produzir alguma coisa de boa para as outras pessoas. Porque esse é o meu objetivo. Ok, eu agora vou me lembrar, digamos, de todas as coisas que são importantes eu tomar as decisões na minha vida. As pessoas, quando rezam,
Há muita gente que faz aquela oração repetitiva, como ao terço. É válido também, porque está ali no momento de interiorização. Mas uma oração bem feita significa que eu faço um exame de consciência de mim próprio. Isso significa que eu consigo fazer uma balança da minha vida. Ou seja, hoje não foste fiel a ti próprio nisto e naquilo, portanto, amanhã vais ter que ser. Hoje zangaste e discutiste com um colega no trabalho, chegaste para casa zangado, fez-te bem? Não. Então amanhã vais chegar lá e vais tentar ver se há ambiente para se pedirem desculpa e para terem um ambiente bom de trabalho, porque é isso que tu queres. É isso que é usar a capacidade racional para que, com a fé, eu me torne uma pessoa melhor. Na prática, quando eu falo desta relação entre fé e razão, no fundo, aquilo que eu estou à procura é de ser autenticamente um ser humano. Na realidade, se nós quisermos fazer uma ligação autêntica entre a dinâmica da fé e, digamos, a dinâmica da nossa razão, aquilo que mais queremos é ser seres humanos autênticos. A mensagem de Jesus para as pessoas foi essa. Ele não quis nunca explicar nenhuma fé. O que ele quis foi dizer: isto, se vocês cumprirem, se vocês fizerem desta maneira, vocês vão ser felizes, vocês vão se realizar. Amar, usar os elementos pacíficos, ser pacífico, lutar pela paz. E reparem que, quando nós estamos nesta discussão, se essa discussão for pacífica, ela vai se juntar e vai fazer com que eu, todos os dias e cada vez mais, seja um melhor ser humano. Se eu quiser resumir a mensagem de Jesus, assim de uma forma muito simples, é: procure ser um ser humano de excelência. Procura ser bom, procura fazer o bem e procura que à tua volta as pessoas estejam em paz. Tudo o que nos é pedido para acreditar é nisto. Eu vou à igreja para tentar-se fazer isto. Eu estudo e quero saber mais para produzir o bem para o mundo. E no fundo, se nós quisermos, juntamos as duas coisas com uma facilidade incrível. E elas não se contrariam. E deixo-vos esse desafio, que é procurarem ser isso. Uma pessoa que tenha fé e diga: eu quero continuar a aprofundar este conhecimento de Jesus porque me ajuda a ser bom. Ótimo. Uma pessoa que diga: epá, eu não tenho essa experiência da igreja, eu não tenho essa experiência do conhecimento da mensagem de Jesus de uma forma aprofundada, mas eu sei o que é ser bom. Eu sei quando é que estou a praticar o bem. Eu quero fazer isso. Digo-vos, sem dúvida absolutamente nenhuma, de uma forma até, digamos, eu diria ingênua, está a cumprir os valores do Evangelho. Na realidade, está a ser verdadeiramente uma pessoa cristã. E ser cristão é, acima de tudo, acreditar na ressurreição de Jesus. E esse é o ato de fé maior que nós podemos fazer, que uma pessoa, no conhecimento humano, não consegue. Mas consegue perceber que, se fizer o bem, ele vai ajudar à ressurreição de si próprio e à ressurreição de muita gente. Portanto, a ressurreição não é só um facto histórico de Jesus. A ressurreição é uma coisa que acontece diariamente com cada um de vocês. Está bem? Olhem, espero que tenham gostado. É assim um bocadinho difícil para mim, pesado, mas eu tento fazer o melhor que posso para vos explicar isto. Está bem? Espero que tenham gostado e cá nos vamos ver noutro vídeo. E até lá, tudo de bom para vocês.